Pronto, pessoal, vamos dar início aqui às configurações e instalações. Estou aqui com o VirtualBox aberto, certo? Após a instalação, vocês vão ver essa tela aqui também. E para criar uma máquina virtual, a gente vem aqui em novo, dar um nome para a nossa máquina virtual. Eu vou dar de Ubuntu Server 18.04. É interessante que vocês identifiquem bem essas máquinas virtuais que vocês estejam utilizando, porque a partir do momento que vão criando novas máquinas virtuais, vocês podem se perder, certo? E quando eu estava digitando aqui o Ubuntu, o próprio VirtualBox já selecionou aqui o tipo e a versão, ok? Mas não necessariamente o VirtualBox ele vai estar fazendo essa seleção. Então vocês cliquem aqui e coloquem Linux. Se vocês estiverem instalando uma máquina Windows, certo? Você pode estar selecionando por aqui, certo? Isso também serve para identificar a máquina virtual de vocês. Entrando aqui em próximo, nessa parte aqui ele pergunta sobre a memória RAM que eu quero separar do meu computador aqui que eu estou utilizando, certo? E automaticamente ele já separou 1024. É interessante que vocês separem também nessa medida aqui. Essa medida ele já faz exatamente nessa seleção aqui do Linux. Ele já seleciona a memória em relação ao dispositivo. Ele sabe que o Linux funciona melhor numa máquina de 1 GB ou mais, 1 GB ou mais, certo? Então, quando vocês estiverem fazendo a máquina virtual de vocês, coloquem 1 GB ou mais aqui. Eu vou utilizar 1024 porque eu estou utilizando uma máquina de 4 GB de RAM e eu não quero que tenha travamentos. Vai estar aqui em próximo, ele vai para a parte de disco rígido. Ele disse que vai criar um disco virtual, né, certo? E a gente tem que criar esse disco virtual para salvar o nosso sistema operacional. Vou colocar aqui em criar. Ele pergunta qual o tipo, vou colocar VDI. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar mais sobre esses outros dois tipos aqui de disco rígido virtual, certo? Vou botar em próximo. Essa parte aqui é interessante porque ele te coloca duas opções aqui em relação a esse disco virtual, tamanho fixo e dinamicamente alocado. Eu aconselho vocês colocarem dinamicamente alocado, porque o tamanho fixo, por exemplo, se você seleciona 20 gigas, o tamanho fixo, a sua máquina virtual vai consumir 20 gigas, ok? Sendo que esse espaço no seu disco, né, esse espaço no seu HD poderia ser utilizado para alguma outra coisa sua pessoal aí que você queira salvar, certo? E no dinamicamente alocado, ele vai só consumir alguns megas, talvez ali 1 giga, certo? E de acordo que for precisando, ele vai consumindo mais espaço, ok? Então, é interessante que vocês coloquem dinamicamente alocado. Ele já separou aqui 10 gigas, né? Da mesma forma da memória RAM, ele já separa um espaço que ele acha que o Linux pode funcionar perfeitamente, mas eu vou colocar 20 gigas exatamente para não ter esse problema, né? Não ter que refazer uma máquina virtual por falta de espaço, ok? E sabendo que é dinamicamente alocado, esse espaço não vai consumir espaço no meu HD. Então vocês podem colocar aí até 100 gigas, ok? Então liberado aí, não vai consumir esse espaço todo no seu HD, ok? Vou botar aqui em criar. Pronto, criamos nossa máquina virtual, ok? Mas a gente precisa fazer algumas configurações. Eu vou clicar aqui nessa engrenagemzinha laranja, configurações. Eu vou aqui em armazenamento. Essa parte aqui de sistema, monitor, já está nas configurações ideais, certo? Para rodar o Ubuntu Server, então eu aconselho que vocês não mexam nessa parte aqui. Vamos aqui em armazenamento, eu vou aqui na controladora IDE. Isso aqui é como se fosse uma gravadora virtual, ok? Eu vou colocar aqui uma gravadora, uma leitora de DVD virtual. Vou clicar aqui em vazio. E nessa parte aqui ele pede o tipo do leitor óptico virtual. Eu não vou mexer nisso aqui, vou clicar nesse discozinho aqui azul para a gente selecionar o nosso arquivo de imagem que a gente baixou lá, certo? Está disponível lá na descrição do vídeo anterior, certo? Ele já apareceu aqui para mim porque eu já estava fazendo alguns testes, certo? Antes de gravar esse vídeo, mas não vai aparecer aqui para vocês. Então vocês cliquem aqui em escolher uma imagem de disco. Eu coloquei na área de trabalho, então ele vai aparecer logo de cara aqui a imagem, certo? Mas vocês procurem aí onde vai estar no computador de vocês, certo? Então clica na imagem, clica no arquivo e bota abrir. Então automaticamente ele já vai aparecer aqui informações sobre o arquivo que você selecionou, certo? É um arquivo de imagem, o tamanho, o local e qual máquina virtual vai estar utilizando esse arquivo, ok?
Para finalizar as configurações aqui, gente, a gente vem em rede. Tá selecionado aqui o NAT, certo? Como um tipo de placa de rede virtual, certo? Mas eu vou colocar em modo bridge, certo? Para que outros dispositivos que estejam na mesma rede enxerguem a minha máquina virtual. Então, no modo bridge, em relação à rede, essa máquina virtual ela vai se comportar como se fosse mais um dispositivo conectado naquela rede, ok? Se vocês quiserem saber mais sobre isso daí, eu aconselho vocês pesquisarem, né? Porque tem muitas opções aqui, ó, NAT, rede interna, rede NAT também, muito útil. Então, vocês pesquisem mais sobre essa placa em modo bridge, mas basicamente essa máquina virtual ela vai enxergar outros dispositivos que estão na mesma rede e vai ser enxergada também. Isso de enxergar, isso tudo em relação à rede, ou seja, se eu der um ping na máquina virtual para outro dispositivo que está na mesma rede, ela vai enxergar e vice-versa, ok? Então, configurações feitas, a gente aperta aqui em OK. Pronto, agora a gente já pode dar partida a nossa máquina virtual. Vou clicar aqui em iniciar, ela está selecionada, vou clicar aqui em iniciar. Essa inicialização ela pode demorar um pouco, vai de computador para computador, certo? Possivelmente a máquina que você estiver utilizando vai ser bem mais rápida. Nessa parte aqui ele pediu para tipo para meio que ter certeza do disco que eu estou selecionando, certo? Ele sempre nas primeiras vezes que você for iniciar a máquina virtual ele vai perguntar isso daqui. Como eu só tenho só esse disco disponível, ele vai aparecer só esse daqui, mas a partir do momento que você vai criando várias máquinas virtuais, vai aparecer uma lista aqui enorme de arquivos de imagem para você iniciar, arquivos disponíveis, certo? Como só tem essa, já está selecionada, eu vou apertar aqui em iniciar. Como eu havia falando, essa inicialização pode demorar, vai de máquina para máquina, ok? Então pode ser que para você seja mais rápido do que para mim. Esses avisos no início da tela aqui vocês podem estar fechando, não é nada demais, é explicando alguma coisa ou uma ou outra funcionalidade que o VirtualBox tem. Não precisa ela ficar aqui atrapalhando. Vocês podem fechar. Olha só como foi rápido. Não, cortei o vídeo, né? Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Essa tela vai aparecer para vocês, depois que vocês esperarem lá o carregamento. Aqui ele pede para selecionar a linguagem do sistema operacional, vou colocar em inglês. Por não ter também em português, ok? O Ubuntu Server não tem na versão português. Aqui ele identifica, por já estar conectado à internet, ele identifica uma versão mais recente, certo? Eu não vou querer atualizar, eu quero utilizar a 18.04. Então, vou selecionar essa opção aqui. Aqui ele pede o idioma do teclado. Agora sim tem português, certo? É importante que vocês coloquem em português também, para não ter problema no código que vocês estiverem digitando. E a variante ele já seleciona aqui automaticamente. Vou escolher essa opção aqui embaixo. Aplicando as configurações. Aqui ele já identificou um IP, ó, ele já deu um IP lá para minha máquina virtual, certo? Isso é porque está em modo bridge, né? Repetindo aquela configuração que a gente fez. E esse IP aqui é do mesmo tipo, é da mesma rede do meu computador que eu estou utilizando aqui, certo? Enquanto a máquina virtual vai estar utilizando aí o ponto 7, meu notebook deve estar no ponto 5, ponto 3, ok? Está na mesma rede. Nessa parte aqui do proxy eu vou passar para frente, a gente não precisa fazer nenhuma alteração aqui. Nessa parte do mirror address também. Nessa parte ele pede para você fazer alguma manipulação do disco, né, o HD. Nesse caso aqui é o HD virtual, aquele lá de 20 GB que a gente separou. Como a gente está utilizando tudo virtual, a gente não precisa fazer qualquer alteração aqui, mas se isso aqui fosse no HD, se você estivesse fazendo um dual boot, por exemplo, você teria que escolher essa opção aqui, manual, e fazer manualmente as partições, né, para que você não perca o seu sistema operacional primário, né, o Windows, na maioria das vezes. Então eu vou colocar aqui para usar todo o disco. Ele vai mostrar aí o disco disponível, né, que é o de 20 GB que a gente fez. Vou selecionar ele, apertar Enter. E aqui ele já mostra todas as partições que vai ser feita e tal, onde vai estar realmente o sistema operacional e uma partição auxiliar aqui que o sistema operacional precisa.
Vou escolher essa opção aqui, Done. Que ele pergunta se eu quero mesmo continuar, né? Fazer as alterações lá, eu quero sim continuar, então boto continue. Nessa parte aqui a gente vai colocar o nome de usuário, certo? Eu vou colocar o meu nome aqui. Nessa parte aqui é o nome do servidor, então é importante que vocês coloquem alguma coisa parecida com o servidor, por exemplo, JV Server, né, que era melhor de identificar, certo? Principalmente na parte que a gente estiver utilizando SSH, né, a gente vai identificar o servidor à distância, então a gente vai identificar ele por esses nomes. Esse aqui é o meu nome de usuário, eu vou colocar JV, certo? E aqui é a senha de acesso ao meu servidor, certo, gente? É importante que vocês anotem essas senhas, certo? Porque mais para frente a gente vai começar a mexer com o banco de dados, então o banco de dados tem senha, o usuário do banco de dados tem senha, e milhares de coisas tem senha, certo? Então é interessante que vocês comecem a anotar, certo? Essas senhas para a gente não se confundir. Ou uma dica interessante, como tá todo mundo aqui aprendendo, é você colocar a mesma senha para tudo, entendeu? Então não tem como a gente se confundir com a senha de usuário ou a senha de banco de dados, enfim. Então, selecionado aí, tudo escrito, a gente coloca aqui em Done, certo? Ele pergunta se você quer baixar o OpenSSH, eu quero sim baixar, então a gente seleciona, aperta Enter, ele vai marcar um xizinho aqui. Não precisa fazer nenhuma alteração aqui embaixo, ok? Apertar em Done. Aqui ele mostra vários pacotes que vocês podem estar baixando junto com o servidor, certo? Junto com o Ubuntu Server, mas eu não vou selecionar nenhum, não vai ser útil, a gente vai estar, os pacotes úteis que a gente vai estar utilizando, a gente vai baixar manualmente mesmo por linha de comando. Então vou apertar aqui Done, até Done, né, aqui embaixo. E pronto, vai começar a instalação. Nessa parte, gente, vai demorar um pouco, eu vou dar uma cortada aqui no vídeo e daqui a pouco eu volto. Valeu! Pronto, pessoal, a instalação é efetuada com sucesso, demorou muito aqui. Eu marquei, eu acho que foi mais ou menos 3 dias. Não, óbvio que não, né, gente? Foi mais ou menos, foi um pouco mais que meia hora, certo? A instalação. Então eu espero que tenha chegado nessa tela aí, vocês. Só tenham cuidado com a coisa que mesmo aparecendo ali em cima, Installation Complete aqui em cima, o mouse balançando aqui. Installation Complete, mesmo aparecendo essa mensagem, ele vai instalar algumas atualizações, certo? Então esperem aparecer apenas reboot, aqui vai aparecer cancel, update and reboot, então para vocês não cancelarem a atualização, esperem que apareça essa parte aqui, apareça só o reboot, ok? Eu vou apertar Enter no reboot. Ele vai pedir para que eu tire a mídia, certo? Mas ele vai tirar automaticamente. Reparem nesse discozinho aqui azul embaixo, ó, ele vai apagar, ele vai deixar de ficar azul. Pronto. Ele pede para eu tirar, mas a máquina virtual retira automaticamente. Se isso aqui fosse um computador real, né, e tivesse uma gravadora, a gravadora ia abrir, ok? Então aqui nessa parte a gente aperta Enter e espera a reinicialização da máquina virtual já com o Ubuntu Server instalado. Quando a máquina reiniciar, vai aparecer essa tela aqui. Não se importem com essas mensagens que forem aparecendo, alguma configuração aí do sistema. Para vocês entrarem com o login, basta vocês apertarem Enter, que vai aparecer essa tela aqui. Então, o usuário que eu criei foi JV, certo? E você coloca aqui a senha que vocês criaram aí. E pronto, a gente tem acesso ao servidor, certo? E a partir de agora a gente já pode começar os comandos. Para encerrar esse vídeo, eu vou mostrar como a gente acessa via SSH esse servidor. E para isso a gente precisa utilizar o Git, né, que eu pedi para vocês instalarem, certo? Vai ter essas três opções aqui, o Git Bash, Git Git, Git CMD, mas eu vou utilizar o Git Bash, certo? Que é basicamente o terminal do Linux no Windows, certo? Eu vou utilizar o comando SSH
E para a gente utilizar esse comando, a gente precisa saber qual é o IP da nossa máquina virtual, certo? Para isso a gente vai utilizar aqui o comando ifconfig e ele vai mostrar qual é o IP da máquina virtual, que é esse bem aqui, que a seta do mouse está apontando, 192.168.0.7. Então a gente vai colocar aqui o nome do usuário que a gente criou, que você criou, né, no caso, e o IP, 92.168.0.7, e apertar Enter. Ele vai pedir a senha. Como eu já tentei acessar outras vezes, ele vai perguntar se você, na sua máquina, ele vai perguntar se você quer realmente acessar via SSH o servidor. Então você digita yes e aperta Enter, certo? E em seguida vai aparecer essa parte aqui de colocar a senha. Você coloca a senha do usuário e aperta Enter, e a partir daí a gente já tem acesso ao servidor. E agora a partir daqui a gente pode utilizar vários comandos, por exemplo, como por exemplo eu vou estar utilizando esse aqui para a gente atualizar os pacotes do sistema, certo? E para vocês verem que a partir daqui a gente pode fazer o resto dos comandos, pode instalar o FreeRAD, instalar os programas que a gente quer, certo? Olha só, tudo funcionando perfeitamente. E eu vou dar um upgrade para vocês verem como é possível atualizar também. Pronto, perfeito. Como não tem nenhuma atualização, eu já fiz na verdade a atualização, ele não vai executar isso, então a partir de agora a gente já pode começar a instalar o FreeRAD, ok? E os pacotes que a gente vai utilizar. Certo, gente? Então, até o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai dar a partida nisso daí. Valeu, muito obrigado.